A carta chegou numa terça-feira qualquer, trazida por um carteiro que não conseguia esconder o riso enviesado. Ele sabia que qualquer envelope, endereçado aos Almeida, podia chacoalhar a cidadezinha de Santa Aurora. Roberto Almeida abriu o lacre com dedos ansiosos. Esperava cobranças, mas encontrou algo que chamou de oportunidade. Miguel Tavares, o produtor mais respeitado do Vale do Cedro, pedia a mão de uma das filhas em casamento. O homem erguera seu patrimônio do chão batido, cuidando do gado, domando secas, plantando pastagens, cercando sonhos. Dono da Fazenda Horizonte, era visto como referência de honestidade. Parecia o genro ideal. Só havia um detalhe. Ele citava pelo nome a filha que a família mais desprezava, Lia. Roberto chamou a esposa, Célia, e as duas mais velhas. Helena, a primogênita, sentou-se com pose de porcelana cara. Bruna ajeitou o vestido de linho e sorriu com superioridade. As duas eram o orgulho da casa, belas, treinadas para cortesias, polidas em tudo. Célia leu a carta em voz alta. Quando pronunciou Lia, a sala virou eco de riso maldoso. Perfeito, disse Roberto, batendo uma palma só. Foi Deus que mandou. O plano formou-se como um desenho frio. Responderiam com rapidez, omitindo qualquer menção ao temperamento da caçula, enviando-a como quem empurra um fardo. Lia não estava na sala. No quintal cuidava da avó, Dona Jaci, aplicando compressas, trocando lençóis, aquecendo sopas. Enquanto ouvia o riso vindo da frente, sentiu aquele velho arrepio que a alertava quando havia veneno no ar. Conhecia a família como se conhecesse as rachaduras do piso. A bondade aparecia em público, a crueldade morava atrás das portas. Lia não era difícil, como repetiam, era obstinada. Desde adolescente, reunia papéis, anotava nomes, ligava pontos e enfrentava injustiças. Foi ela quem denunciou o juiz que facilitava grilagem na região. Foi ela quem expôs o cartel de mantimentos na época da seca. Cada gesto seu custou algum lucro aos Almeida. Cada vitória em favor dos fracos lhe rendeu desprezo dentro de casa. Não cabia ali, diziam. Era feia, bruta, com mãos firmes de quem fazia o trabalho que ninguém queria encarar. O que nenhum deles enxergava era que cada calo contava uma história de coragem, que cada marca no rosto era uma assinatura de caráter. 5 anos antes, na feira de São Bento, Miguel Tavares a viu pela primeira vez. 3 homens cercavam um idoso que negociava uma galinha. O vendedor o chamou de ladrão, elevou o preço de modo absurdo, juntou curiosos para humilhar. Lia cortou a roda com os ombros retos, pagou a galinha com moedas próprias e a colocou nas mãos do velho, a voz firme como uma cerca bem fincada. Miguel guardou aquela cena dentro do peito, como quem guarda a água num canto de pedra à espera da estiagem. A resposta dos Almeida seguiu no mesmo dia, amável e ágil demais. Miguel estranhou a pressa, mas não recuou. Quando a segunda-feira combinada amanheceu, o céu sobre Santa Aurora tinha a cor do metal. Lia vestiu o que possuía de mais digno, não era muito, e arrumou numa mala herdada da avó o pouco que chamava de seu. Abraçou Dona Jaci por mais tempo do que o costume. Célia, sorridente demais, desejou felicidades. Helena e Bruna acenaram com alegria escancarada. Roberto disse aquilo que acreditava soar paternal. Comporte-se adequadamente. Lia entrou na charrete sem olhar para trás. Decidira, se a família pretendia descartá-la, transformaria o descarte em começo. A estrada para o Vale do Cedro serpenteava entre campos cuidados e cercas retas. A cada curva, a terra mostrava o que o trabalho paciente pode fazer. A Fazenda Horizonte surgiu grande e limpa, sem ostentação, com uma casa de varandas largas, silos pintados, currais cheirosos de capim. Miguel aguardava no alpendre. Era mais alto do que Lia lembrava, pele tostada de sol, olhos atentos de quem aprende olhando. Cumprimentou-a com respeito
Pegou a mala, ofereceu café num salão de móveis de madeira e livros abertos. Lia percebeu algo raro. Ele ouvia. Preciso perguntar algo sem rodeios, disse ela, pousando a xícara. Por que me pediu se minhas irmãs são consideradas mais adequadas? Miguel sustentou o olhar. Porque a vi na feira. Vi você contrariar a multidão. 5 anos depois, continuo achando que foi o gesto mais bonito que presenciei. Ela respirou. Minha família quer livrar-se de mim. Não esconderam isso entre si. Miguel assentiu devagar. A rapidez da resposta me disse o que eu precisava saber. Ainda assim, peço uma chance justa. Ficamos algumas semanas nos conhecendo. Se não fizer sentido, você sai daqui com dignidade e liberdade. Eu garanto. Lia sentiu alguma coisa se desatar por dentro. Aceito com uma condição. Nada de fingimentos, nem meus nem seus. Ele sorriu com os olhos. Combinado. Saíram para caminhar. Miguel mostrou aguadas, pastos, bezerras novas, o curral de espera, o pomar ao fundo. Lia fez perguntas, sugeriu melhorias, indicou uma linha de cisternas interligadas para economizar água nas secas. Ele parou admirado. Como não pensei nisso? Porque sempre teve recursos à mão. Eu raciocino a partir da falta, disse ela sem agressividade. Ele riu um riso bonito. É por isso que precisamos conversar muito. Os dias seguintes foram uma escola ao ar livre. De manhã, vistoriavam as áreas. À tarde, planejavam. Miguel expunha números, riscos, metas. Lia devolvia com ideias simples e eficientes. Sombreamento natural para reduzir o estresse do gado, rotação de piquetes, horta comunitária para trabalhadores, um pequeno clube de leitura no galpão, aulas semanais para crianças. À noite, as conversas mudavam de assunto. Dor, memória, propósito. Lia contou das vezes em que preferiu perder o conforto a calar o que julgava errado. Miguel falou do pai que lhe ensinou a plantar antes de colher, da irmã que se mudou para longe, da solidão que o dinheiro não cura. A atração veio lenta e inevitável, como um amanhecer que teima em iluminar frestas. Não foi só respeito, nem apenas afinidade. Havia uma ternura em pequenas coisas. Ele esperava sua opinião antes de decidir. Ela deixava um bilhete com um lembrete técnico e uma frase de encorajamento. Os dois riam do mesmo jeito quando os cães passavam correndo com a correia na boca. Numa noite de céu claro, sob o cheiro doce de capim molhado, Miguel parou no meio do jardim. Não planejei que fosse tão rápido, mas estou me apaixonando. Não pela imagem que guardei, por você, como é. Lia sentiu as pernas tremerem por dentro. Eu também. Pela calma que você me dá e pela maneira como respeita o que sou. Ele pediu permissão com os olhos. O beijo veio simples, inteiro, sem espetáculo, e parecia uma assinatura mútua. Decidiram casar sem pressa, com clareza. Não seria porque uma família o desejava. Seria porque 2 corações concordaram. A cerimônia ocorreu numa capela de parede caiada na cidade vizinha. Flores do quintal em jarros de vidro, vestidos sem etiquetas, música de viola dedilhada por um dos peões. Trabalhadores, vizinhos, amigos, gente de mão firme e olhar limpo, encheram os bancos. Lia vestia azul claro, cor que puxava o brilho dos olhos. Não houve discurso ensaiado. Houve promessas ditas como quem fala de plantar e esperar a chuva. A família Almeida não foi. Enviou um bilhete que Lia queimou na lareira antes de sair. Enquanto a chama estalava, ela entendeu. Alguns vínculos só terminam quando a gente se dá permissão para deixá-los ir. A vida conjugal começou como tudo ali, organizada e cálida. A escola para os filhos dos funcionários saiu do papel. As cisternas instaladas, as leituras iniciadas. Lia aprendeu rotinas da fazenda que não dominava. Miguel aprendeu que uma ideia nova pode vir de qualquer lugar e que o jeito de perguntar muda metade da resposta. A casa, que antes parecia grande demais,
começou a cheirar a bolo de fubá, café passado, páginas marcadas e botas deixadas à porta. Quando a seca ameaçou, as reservas de água deram conta. Quando um bezerro adoeceu, Lia ficou a noite em claro, trocando panos, aferindo temperatura, conversando baixo com o animal como se ele a compreendesse. Miguel assistia, grato por ter a seu lado alguém que não recua nem das tarefas ingratas. 3 meses depois do casamento, uma charrete antiga parou no portão. Roberto desceu com o rosto tenso. Célia ficou sentada, escondida pela sombra do chapéu. Miguel posicionou-se ao lado da esposa, sem ímpeto de confronto, apenas presente. Vim tratar de negócios, disse Roberto, com a dignidade empenada. Lia cruzou os braços pacífica. Que negócios? O pai fez rodeios até dizer a verdade. O juiz corrupto havia sido preso. Investigações avançavam, parceiros caíam um a um, a família precisava de um respiro, de um gesto de generosidade. E acaso a filha não poderia interceder junto ao marido? Os olhos de Lia arderam, não de raiva, mas de lucidez. Durante toda a minha vida, vocês chamaram minha consciência de defeito. Disseram que eu envergonhava a casa por defender o que era certo. Enviaram-me para cá acreditando que me puniam e puniam Miguel. Agora que as consequências chegaram, lembram que eu existo? Roberto tentou a carta do sangue. Somos sua família. Ela respondeu sem elevar a voz. Uma família que ama não despeja uma filha para longe como se fosse tralha. Miguel manteve a mão sobre as costas dela, silencioso como uma árvore sólida. Não vou usar a influência do meu marido para estancar um poço que vocês mesmos abriram. Se eu fizesse isso, seria cúmplice daquilo que combati desde menina. Roberto ficou vermelho, perdeu as palavras, ameaçou ofender, mas percebeu que ali não havia mais terreno para os velhos métodos. Vocês vão se arrepender. Virou as costas. A poeira da estrada subiu e se dissipou. Célia não fez menção de descer. A charrete sumiu numa curva, levando embora um capítulo que Lia não queria reler. Miguel a abraçou no meio do terreiro. Fez o que precisava para continuar sendo quem é. Ela encostou o rosto no peito dele e respirou como quem chega ao porto depois de mar ruim. Desde esse dia, o que era bom ficou melhor. A escola cresceu, os livros passaram de mão em mão. A pequena biblioteca ganhou rótulos. Crianças começaram a ler em voz alta trechos de histórias que faziam eco com a própria vida delas. O pessoal da fazenda aprendeu a anotar custos. As mulheres organizaram um círculo de trocas. Um peão tímido descobriu talento para a contabilidade. O desjejum de domingo virou reunião simples, com ideias passando como caneca de leite quente. Lia e Miguel construíram hábitos que não dependiam de sorte. Mesa posta, conversa franca, mão dada na varanda ao entardecer. Quando divergiam, respiravam e voltavam ao mesmo princípio. Não esconder, não humilhar, não prometer o que não podem cumprir. Numa noite de vento manso, Lia disse algo que vinha ruminando. Engraçado como o mundo gira. Eles pensaram que me castigavam. Na verdade, me presentearam. Miguel riu daquele jeito que começa nos olhos. Deram a mim o que eu procurava desde a feira. Alguém inteiro. Ela respondeu com ternura que não conhecia antes. Você também me deu um abrigo sem grades. Posso ser quem sou e ainda assim aprender a ser melhor. Ele beijou a testa dela como quem sela uma bênção. Quando choveu forte, as cisternas provaram seu valor. Quando faltou o professor, Lia assumiu a aula com histórias de gente que rema contra a corrente. Quando chegou um caminhão com doações de livros da cidade vizinha, fizeram mutirão para limpá-los, etiquetá-los, arrumar prateleiras. Nas fotos que tiraram para registrar o momento, Lia aparece com as mãos marcadas de tinta e sorriso aberto. Miguel, ao lado, segura uma caixa e olha para ela como quem olha para um milagre cotidiano. O tempo, esse carpinteiro paciente, tratou de espalhar a notícia de que a união dos dois tinha dado certo
por motivos que não cabem nos folhetins: respeito, propósito, trabalho, afeto. Alguns vizinhos começaram a pedir conselhos. Vieram até gente de longe para ver a escola pequena que funcionava bem, as cisternas simples que salvavam rebanhos, o círculo de leitura que ensinava a falar e a ouvir. Lia não aceitava medalhas. Aceitava chá depois da reunião e mais uma criança correndo no pátio. Certo dia, Miguel apareceu com uma surpresa: uma placa de madeira clara, gravada a fogo, para afixar na entrada da escola. Casa das primeiras palavras. Lia passou os dedos sobre a textura do entalhe e pensou que teria dado tudo para ter lido essas 3 palavras quando criança. Antes de pendurarem juntos, ele sussurrou: "Foi você quem me ensinou o mais importante. O que a gente fala muda o chão onde pisa." Lia sorriu com os olhos brilhando. "E o que a gente escolhe, calar também." Ao cair de uma tarde cor de cobre, sentados na escada da varanda, ouviram o barulho da cidade distante, o mugido dos animais ao longe, o vento mexendo folhas. Lia apoiou a cabeça no ombro dele. Se me perguntassem anos atrás onde eu estaria agora, jamais responderia aqui. Miguel apertou a mão dela. Eu também não imaginaria. Mas desde a feira, eu sabia que, se um dia você topasse olhar nos meus olhos, eu ia reconhecer a mulher que eu queria ao meu lado. Lia fechou os olhos um instante e agradeceu em silêncio por não ter cedido à tentação de se tornar adequada ao gosto dos outros. A autenticidade custara caro, mas o preço foi, enfim, convertido em casa, mesa, futuro. Santa Aurora continuou a existir, com sua praça, seus boatos, seus silêncios. A família Almeida, com o tempo, aprendeu o que sempre relutou em aceitar: consequências não se intimidam com sobrenomes. Dona Jaci, quando pôde visitar a neta, chorou baixinho de alegria ao ver a escola, os livros, a horta e o brilho no rosto de Lia. Eu sabia, minha menina, coração bom encontra caminho. Houve noites difíceis, dias cansados, pequenos tropeços, porque nenhuma vida verdadeira é feita só de vitórias. Mas sempre que algo ameaçava desandar, lembravam o pacto inicial: honestidade antes de conveniência. E assim, aquilo que começou como uma carta de despejo transformou-se em convite para uma existência inteira. Um homem viu, numa feira barulhenta, uma moça fazer o que era certo quando ninguém aplaudia. Anos depois, ela viu numa varanda de fazenda um companheiro que não tinha medo da verdade. O resto é o que se aprende trabalhando, amando, reparando e recomeçando. Quando a dignidade encontra abrigo, o mundo deixa de ser apenas lugar, vira destino. E destino ali tomou forma de 2 mãos calejadas que se entrelaçam sem vergonha, 2 vozes que discordam sem ferir, 2 vidas que, enfim, param de pedir licença para existir. Deixe seu like, inscreva-se no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias e me conte nos comentários o que achou.